Olá a todos, sejam todos muito bem-vindos a mais uma das nossas videoaulas, né? Para quem ainda não me conhece, o meu nome é Tayson, né? Eu sou Tayson Viana e hoje a gente vai dar continuidade à nossa unidade temática de esportes, né? Essa aula é uma aula voltada para as turmas de 8º ano e dentro desse conjunto, né, das unidades temáticas de esportes, a gente vai ter como objetivo conhecimento os nossos esportes de campo e taco, mais um desses nossos esportes. E hoje, como conteúdo, a gente vai ter o rugby, certo? Dentro do rugby a gente vai ver a sua história, né, como tudo começou, a origem, algumas regras do jogo e alguns fundamentos também da modalidade esportiva, né, dentro da nossa prática. Temos como objetivo também, né, desenvolver algumas habilidades, como experimentar os diferentes papéis de jogador, árbitro, técnico, fruir os esportes de campo e taco, valorizando o trabalho coletivo e o protagonismo, praticar um ou mais esportes de campo e taco, oferecidos pela escola, no caso do nosso rugby, né? Utilizando habilidades técnico e táticas básicas, tá? Dentro delas também vai existir também a possibilidade da gente desenvolver, identificando, né, além das habilidades, desenvolvendo também os elementos técnicos individuais, regras das modalidades esportivas praticadas, bem como diferenciar as modalidades com base nos critérios da lógica interna das categorias de esporte. Ou seja, a gente vai classificar e vai conhecer o que são os esportes de rede e parede, esportes de campo e taco, esportes de invasão e esportes de combate. Também temos como objetivo, né, desenvolver das habilidades, identificar as transformações históricas do fenômeno esportivo e verificar também alguns locais disponíveis na comunidade para a prática dos esportes que nós estamos aprendendo cada dia e cada vez mais, né? Então, hoje, como a gente já havia conversado, hoje a gente vai falar sobre o rugby, tá? De antemão, eu confesso a vocês que eu não conhecia a modalidade, certo? Para mim foi muito bom, né, eu ter descoberto o rugby, tá? O rugby é um esporte que, ao meu ver, muito prazeroso, muito legal, certo? E o rugby, a gente vai conversar e vai falar um pouquinho mais sobre ele. O rugby ele é gerido, né, mundialmente pela World Rugby, né? A Federação Internacional de Rugby, né, vamos dizer assim, ela é quem normatiza e normaliza todo o rugby a nível mundial. Então, qualquer campeonato mundial, qualquer evento a nível mundial que tenha o rugby, a World Rugby é quem organiza, né? E como já estou falando nos outros esportes também, o planeta é muito grande, né? E daí o que acontece? Ela delega responsabilidades também para as confederações nos países. E aí nós temos a Confederação Brasileira de Rugby, ela é quem regulamenta e normatiza e normaliza toda o rugby no nosso país. E assim sucessivamente delega responsabilidades também para a Federação Cearense de Rugby, né? De antemão, né? Como eu já havia falado para vocês, é um esporte que não é tão difundido assim no nosso país, né? Mas é um esporte muito legal de se ver, de se praticar, né? Acredito eu, né? Porque eu ainda não pratiquei, mas é só passar essa pandemia, se Deus quiser, vou experimentar, né?
essa modalidade esportiva, mas é muito legal de se ver, né? Inclusive, confesso a vocês que esse final de semana eu deixei o futebol de lado para assistir partidas de rugby pelo YouTube, né? Pelo YouTube, partidas antigas de rugby. E achei bacana, achei muito legal, certo? Estou realmente muito empolgado com essa modalidade esportiva, tá? Então, assim, o rugby ele é um esporte coletivo disputado por duas equipes, né? Em que os jogadores conduzem uma bola oval com as mãos, podendo também utilizar os pés para chutes e lançamentos, tá? O rugby é um esporte em que ocorre muito contato físico entre os jogadores. E a versão original deles, né, do rugby, a mais tradicional, é disputada por duas equipes de 15 jogadores, que é a Rugby Union, certo? Que é disputada por 15 jogadores. Enquanto que temos uma modalidade olímpica, que é disputada por duas equipes de 7 jogadores em cada equipe, que é o Rugby Sevens, né? Então, assim, existem duas modalidades, assim dizendo, tá? Que são jogadas com o mesmo campo e as mesmas regras, tudo direito, tudo do mesmo jeito, né? Só que uma é disputada com 15 jogadores, que é o que a gente vai conversar hoje aqui na nossa aula, que é o rugby tradicional, né? E a outra é disputada por 7 jogadores, que é o Sevens, que é o disputado nas Olimpíadas, tá? Então essa é a bola do jogo, tá? É uma bola oval de couro, tá? No final a gente vai ver eu não tenho essa bola aqui na minha casa, mas eu vou mostrar para vocês daqui a pouco como a gente vai tentar construir uma, né? Eu tenho uma bola de futebol americano, né? Mas eu não tenho uma bola de rugby. Então, assim, e como eu tenho aqui a bola de futebol americano, eu vou fazer um comparativo, vamos dizer assim, entre as bolas, né? Vou até mostrar para vocês aqui, tá? Essa é a nossa bola de rugby e essa é a nossa bola de futebol americano, tá? Deixa eu aumentar um pouquinho a luminosidade para a gente poder identificar melhor essa bola, tá? Então essa aqui é uma bola de futebol americano, se dá pra gente ver direitinho, né? Daqui a pouco eu mostro para vocês melhor, com a iluminação melhor, dá pra gente identificar, tá? A gente percebe que, por exemplo, essa bola de rugby ela é oval, né? Enquanto a bola de futebol americano ela é um pouco mais pontuda, né? Um pouco mais pontuda, então a gente pode perceber isso direitinho, tá? Daqui a pouco a gente vê como as diferenças entre elas. Então, como foi que essa história do rugby ela começou, né? Existem relatos, né? Existem alguns boatos, alguns relatos que dizem que em 1823 um jovem inglês chamado William Webb Willis, ele era estudante da Rugby School, por isso que o nome rugby, certo? Ele vem daí, da escola rugby na Inglaterra. Então, durante um jogo de futebol, certo? Ele teria pego a bola com as mãos e teria corrido para o outro lado do campo do adversário, com todo mundo correndo atrás dele para tentar impedir. Então, assim, a gente percebe, por esse texto, né, e pelas pesquisas que eu fiz também, o futebol que nós conhecemos hoje no nosso Brasil, né, o futebol ele tem a origem do rugby. Então, assim, como foi que tudo isso começou? Na verdade, o futebol, assim, nesse período, ele não sistematizado, né, como nós temos hoje, ele não existia. Então, por ele não existir regras fundamentadas, regras normatizadas, o que acontece? Ele
em todos os lugares tinham formas de se jogar o futebol, né? Então, por exemplo, na rugby school tinha um jeito de se jogar futebol. Na escola, na X school, né, tinha um jeito de se jogar o futebol. Na escola Y tinha um jeito de se jogar o futebol. Então, todas as escolas, em todos os locais, tinham um jeito diferente de se jogar. E na escola rugby, o William Webb, ele pegou essa bola com a mão e saiu jogando e criou esse jeito de jogar futebol. Então, nesse período aí, era como a gente fala no texto, que eram os primórdios do que conhecemos hoje como futebol, né? Mas esse esporte ainda não tinha sido institucionalizado, como a gente já havia falado. As regras eram muito diferentes dependendo do lugar onde se jogava, também como a gente já havia falado. Então nascia assim o futebol de rugby, assim como tinha o futebol da escola X, assim como tinha também o futebol da escola Y, né? Então existiam vários tipos de futebol e várias regras, né? Assim por dizer. E até então nem o rugby e nem o futebol haviam existido, era só o futebol de rugby, o futebol desses locais. E em 1845, né, o reitor da escola chegou para os alunos e disse assim: olha, os alunos, então criem aí as próprias regras de vocês e escrevam essas regras, né, num livro. E daí foi assim feito, né? Nascia assim o futebol de rugby. E em 1845 os próprios alunos escreveram o seu primeiro livro de regras. Assim formavam os clubes dos alunos e ex-alunos que queriam continuar jogando a modalidade. Então era como se fossem clubes, clubes juvenis, né, na escola. E aí as pessoas que se inscreviam nesses clubes juvenis, elas praticavam essa modalidade esportiva e era tão prazerosa que os ex-alunos, mesmo depois de formado, continuavam frequentando esses clubes juvenis para continuar jogando, né? Até que em 1863, tá? Queria que vocês tivessem só uma observação aí, não é 1900, é 1863, os clubes se reuniram para a unificação das regras, mas quem jogava o futebol de rugby não concordou. E daí surgiu o futebol hoje que nós conhecemos, né? E o rugby, então, ele seguiu o seu caminho próprio. Ou seja, quem não queria jogar o futebol que era jogado em rugby, né, foi para o futebol que nós conhecemos hoje também, né? Em 1871, os clubes de rugby fundaram a Rugby Football Union, né? Que é o rugby que nós conhecemos hoje, certo? E nesse mesmo ano foi jogada a primeira partida entre as seleções da Inglaterra e da Escócia, onde os escoceses ganharam a partida. Então a gente percebe que a partir de 1863, né, houve uma divisão desses dois esportes. E daí eles vinham como futebol, né? E aí quiseram unificar as regras dessas várias escolas, desses vários clubes que jogavam, mas quem jogava o rugby do jeito que se jogava lá aliás, quem jogava o futebol, né, do jeito que se jogava lá na escola rugby, eles não quiseram, né? Então o rugby ele tem esse nome por conta dessa divisão, vamos dizer assim, dessa divisão de interesses, vamos dizer assim, né? Quem não queria jogar o futebol de rugby foi jogar o futebol que nós conhecemos hoje. E quem continuou jogando, então continuou no próprio esporte. Então, aí a gente vê duas ilustrações, né? Essa mais alta, né, em branco e preto, tá? É como uma foto, uma figura como se jogava o rugby no século XIX, né?
E logo abaixo a gente está vendo aí nos dias atuais como é o jogo de rugby. Também a gente vai ver uns 10 minutinhos de uma partida oficial de rugby para a gente ter a noção de como é que funciona, de como é que se dá essa prática dessa modalidade, tá bom? Finalmente, né, em 1891, o rugby chegou ao Brasil, trazido por nada mais nada menos do que o Charles Miller, né? A gente viu no nosso futebol, nosso esporte passado, que o Charles Miller, conhecido como o pai do futebol brasileiro, né? Ele, na verdade, ele veio da Inglaterra, e na sua bagagem existem alguns relatos de que ele trouxe 2 bolas, né? Uma bola esférica, que é como a gente conhece hoje, a nossa bola do nosso futebol, e uma bola oval, né? Que era a bola de rugby, né? E uma dessas bolas ela se tornou mais popular, né? Que é a bola do futebol que nós conhecemos hoje. O rugby até então teve uma pouca, vamos dizer assim, uma pouca procura, né? Teve uma pouca popularidade, vamos dizer assim. Então, o futebol se tornou bem popular, mas o rugby não. Aí a gente vê 2 pessoas importantes, né, no rugby, certo? Da camisa mais escura, ele é o Sam Simmonds. Ele foi eleito o melhor jogador do mundo, né, de rugby em 2020, né? Então ele é uma pessoa bastante importante, bastante conhecida no meio do rugby, tá? E à direita, né, nós temos o Lucas Tranquês, né, conhecido como Zé. No meio do rugby, ele a nível nacional, né, a nível brasileiro, ele foi escolhido o melhor jogador de rugby do Brasil, né? Então são pessoas importantes, né, a nível mundial e a nível nacional, para a gente ilustrar aí na nossa aula de hoje, tá? O rugby ele é uma modalidade coletiva, como a gente já havia falado, né, jogado por 15 jogadores, mas esses 15 jogadores, certo? Nós temos jogadores reservas também, certo? Então 15 jogadores eles estão em campo jogando e podendo ter até 8 jogadores no banco de reservas, né? E a gente pode perceber aí que existem jogadores, é uma modalidade esportiva, né, jogada tanto por homens quanto por mulheres, né? E também bastante concorrida entre as mulheres também, tá? No caso do Rugby Sevens, são 7 jogadores em campo, né? E mais 7 reservas, podendo ter até mais 7 reservas, assim como nas mulheres também. O Sevens tem também 7 jogando em campo, mais 7 jogando 7 no banco de reservas, tá? Nós temos aí o nosso campo de jogo, né? Então assim, a gente vê aí as linhas do campo de jogo. Nós temos 2 linhas laterais, né? Uma linha lateral, ela mede o campo, né? O campo ele mede de 94 a 100 metros, né? Então a gente vê que não é um campo tão pequeno assim, tá? Então vai de 94 a 100 metros, de uma linha de gol até a outra, né? Só que tem mais uma área que vai variar entre 6 a 22 metros, que é a área do in-goal, certo? O que é essa área do in-goal? É o objetivo do jogo, né? O objetivo do jogo é o atleta ele correr com a bola na mão e colocá-la, né, repousá-la no campo do adversário, nessa área do in-goal, tá? Então existem algumas, vai acontecer, né, do atleta adversário não deixar, mas enfim, que acontece dessa forma. E existe também as linhas de fundo, né, as linhas de bola morta, que fecham
esse retângulo, né? E varia também entre 68 a 70 metros de largura o campo, né? Então o campo de jogo ele tem um comprimento de 94 a 100 metros, né? E de largura entre 68 a 70 metros, tá? E ele é todo marcado, ele é todo milimetrado por uma questão também de organização de campo, tá? Existe também as linhas que a gente vai chamar de linhas de linhas laterais, né? Linha lateral do in-goal, né? Existem as linhas laterais também, certo? Existe também a linha do meio do campo, enfim, todas elas sendo marcadas, né? Inclusive também nós temos o gol, né? O gol do rugby, ela é uma trave no formato de H, certo? Ela tem uma altura mínima, né? Vamos dizer assim, mais ou menos de 6 metros de altura, né? 6 metros e 40 centímetros de altura por 5 metros e 60 centímetros de largura, tá? Então a bola deve passar no meio, na parte de cima, né, dessa haste aí, entre esse vão que forma o H, né? Então a bola ela deve passar por aí através de um chute, ou, né, para marcar o ponto, ou através de um try, quando o jogador ele corre e coloca lá a bola na linha, depois da linha da área do in-goal, ok? Isso a gente vai ver daqui a pouco como é que funciona. Então, os atletas eles se dividem no campo de jogo, eles se dividem em dois tipos, tá? Nós temos os atacantes, certo? Os atacantes e os jogadores eles são numerados, a camisa deles é numerada por posição, tá? Então o jogador número 1 é o pilar esquerdo, o jogador número 3 é o pilar direito e o número 2 é o hooker. Eles formam a primeira linha de atacantes, né? Quando vão formar o scrum. Scrum a gente vai ver já como é que funciona. Existem a segunda linha, né? Que são os jogadores de camisa 4 e 5. Existe o asa cego, jogador com a camisa número 6. O asa aberto, o jogador número 7, que são jogadores bem velozes, tá? E o oitavo, que é o jogador que fecha o grupo dos atacantes, certo? É um jogador que ele fecha a barreira do scrum, tá? E ele tem funções importantes também no jogo. Temos os defensores, que é o 9, né? A partir do 9, o 9 é o meio scrum, que ele quem vai colocar a bola no meio dos jogadores quando estiver fazendo esse scrum. O jogador número 10 de abertura, o 11 que é o ponta esquerda, o 12 e o 13 que são o primeiro e o segundo centro, o 14 que é o ponta direita e o 15 que é o zagueiro. Ele é que é o responsável basicamente por pegar essa bola e sair correndo, né? Tentar sair correndo com a bola na mão para que a outra equipe ela abra espaço para ele passar, para ele poder fazer o try. Então assim, o objetivo do jogo, né, do jeito que esse bonequinho está fazendo, é levar a bola até a linha do gol do rival o máximo de vezes possível. Ganha a equipe que tiver mais pontos ao final de 2 tempos de 40 minutos, né, que é o caso do Rugby Union, ou 2 tempos de 7 minutos, que é o Sevens, né? Isso vai variar de acordo com a modalidade, ou 2 tempos de 40 ou 2 tempos de 7 minutos, tá? Então assim, nós temos 4 tipos de pontuação no rugby. É o try, né? Que a gente viu agora há pouco aí, que é o bonequinho correndo, né? Deixa só eu voltar esse bonequinho. Pronto. É o bonequinho que ele vai sair correndo até do lado dele do campo até o outro lado e vai repousar essa bola na mão, né? Repousar essa bola no chão, na área do in-goal, tá? E aí quando ele consegue,
essa jogada vale 5 pontos, tá? E se ele tiver convertido, né, o try, ele vai ter direito a mais uma conversão. O que é essa conversão? É um chute a gol, tá? Então, depois de convertido o try, a equipe tem direito a um chute a gol, que esse chute a gol vale 2 pontos, é uma espécie de bonificação. Mas se houver alguma infração também, a equipe ela pode solicitar a conversão e assim valer os 3 pontos, né? Que é quando ocorre uma falta de penalidade. Então acontece essas duas coisas. Depois que acontece o try, você tem direito à conversão, né? E ocorre também o chute de penalidade, que é quando ocorre uma falta grave, e aí você recebe 3 pontos caso converta esse chute no gol, tá? E o drop goal, né, quando o jogo está sendo jogado, certo? O jogo está aqui sendo jogado e de repente o atleta ele pega a bola e chuta a bola na direção do H. E daí, se caso a bola passe entre o H, vale 3 pontos. Que é o caso aí desse bonequinho aqui, né? Então, falando aqui sobre a conversão e sobre o chute, e aí ele vai, a bola passa entre o H, vale 3 pontos. Se for o drop, ou se for o chute de penalidade, ou se for a conversão, vale 2 pontos. Então, assim, vamos entender agora o que pode e o que não pode fazer no rugby, tá? Então, o que pode? O jogador ele pode correr com a bola nas mãos, beleza? Os passes eles são feitos com as mãos, certo? Então, passes feitos com as mãos podem ser feitos, mas somente para trás ou para a lateral. Se ele fizer esse passe para frente, é como se fosse o nosso impedimento no futebol, certo? Não pode. Então, passes para frente com as mãos são considerados ilegais, tá? Se a bola cai no chão, né, das mãos do jogador, né, se a bola cai das mãos do jogador e vai para frente, é uma infração chamada knock-on, certo? Então, se você está correndo aqui com a bola na mão e se de repente ela cai da sua mão e vai para frente, aí a equipe é penalizada com knock-on, certo? Os jogadores eles podem chutar a bola para frente, mas somente o atleta que chutou, certo? Ele pode pegar essa bola, ou um companheiro que estava atrás do chutador, que aí ele pode pegar essa bola, tá? Por quê? Porque o lance veio de trás. Então acontece dessa forma. Que se acontecer o contrário, é uma infração, e aí nessa infração ela vai ser penalizada. O rugby é um esporte de contato e somente é permitido derrubar o jogador que esteja com a posse de bola. Quando um ou mais adversários derrubam esse jogador, ocorre um tackle, certo? Então ocorre um tackle e aí o jogo ele vai ser reiniciado com um scrum, tá? O jogo só para quando ocorre um caso de pontuação, né? Quando a equipe pontua, que a outra equipe vai retomar a posse de bola, ou uma infração, né? E se a bola sair de campo pelas linhas laterais, tá bom? E eu estava falando tanto desse scrum, certo? O que é o scrum? Scrum é uma forma de você recomeçar o jogo após ter acontecido algumas infrações, como knock-on, como um passe ilegal, né, quando a bola bate no árbitro, ou quando o atleta precisa de uma intervenção médica e o jogo é paralisado, e para recomeçar aí acontece esse knock-on. Então, assim, lembra daquelas linhas que a gente estava falando agora há pouco, certo? Então a gente pode ver perfeitamente aí os jogadores, né? Jogador 1, 2, 3, o 4, 5, 6, 7 e o 8 nessa formação, certo? Uma formação, a primeira linha de 3, a segunda linha de 4, né, jogadores, e um jogador aí número 8 fechando todo mundo aí para poder não desfazer essa formação, tá?
A gente vai ver quando a gente estiver vendo o jogo, a gente vai ver como é que funciona isso aí direitinho. O line out, né, o alinhamento lateral, ele também é uma forma de reiniciar o jogo, quando a bola sai pela lateral. É quando a bola é colocada para fora, né, pela linha lateral. A bola é lançada no meio de duas fileiras, né, de jogadores que podem inclusive ser erguidos por seus companheiros para pegar essa bola lá no alto, certo? Então acontece muito isso aí durante o jogo, ok? E daí eu vou passar um vídeo para vocês agora, né, para a gente entender como é que funciona o rugby, um videozinho de 10 minutinhos. Eu queria que vocês realmente prestassem atenção, tá bom? E daqui a pouco a gente volta. Out to enter their greatest ever rugby era, having won back-to-back World Cups, home and away. Foley with the first kick. And Whitelock with the first take. Aaron Smith. Here comes Folau. Oh, what a start for him. This problem with the ankle. We'll have a few more now. Hooper stopped as well. Intensely physical start from the All Blacks. Giteau. Masio picked up that elbow problem against Scotland in the quarter-final. Missed the semi-final. The Australian scrummage did not go as well in his absence. Charge down on Genia. Certainly early on, New Zealand putting the pressure right on. They're like velociraptors coming out the line and pinch hitting some of the ball carriers for Australia. Hooper just getting bashed by Conrad Smith, and really they went nowhere, so it had to be the kick, and again pressure on Genia at the breakdown. And Kieran Reid, what a massive hit, and Folau. Rugby's about setting a standard with your physicality, and the All Blacks have come out and shown real early physicality in this game. Let's see what the All Blacks can do now with ball in hand. It's Ma'a Nonu, and he's doing an awful lot. Milner Scudder also involved there off his wing. These are dangerous early times for the Wallabies. Oh, Whitelock getting in the way there as Smith and Carter tried to connect. Missed chance. Genia, 2 goes at that, and there is a knock-on. Oh my goodness. Genia at the breakdown, butchered a chance. It was a 4-on-2, even though it was in his own 22. My goodness me. But how accurate New Zealand are. It's Kundrani that missed the tackle on Nonu. No, not gone with your 9. Easy yards for him to get over the gain line, and it's Milner Scudder at half-back position, but there, just a boot in. My goodness me, Pocock, Folau outside. What a start by New Zealand, though. And even though Genia knocked it under, I think he's unlucky. Carter's halfway up the side of the rock. Possibly could have been a penalty to Australia, but Genia just taking his eye off the ball there. Fine, straight. Right, step back. Step back. And just look at this for a position here for New Zealand. The all-important skirmish. There's been one area of weakness for New Zealand in this World Cup, and I think it might be here. Remember Tom at Newcastle. Bind. Set. Woodcock Hold. out injured. White Crockett too would have been in the 23. Joe Moody called up to the squad. He was back in Canterbury watching it on TV. We've got an interesting defensive structure here from Australia. Hit up, yeah. Nobody at home. Carter probably off his wrong foot here, but he'll be looking to nudge this through. There's no fullback. Ashley Cooper is worried about Reid and Surveyor on this left side. As you can see, Ashley Cooper, nobody at home. If Carter can thread through a little grubber, there's nobody. It's a foot race. Bind. Set. Hold it there. Referee Owens really wants to get this right.
scrum to be a contest and not to blight the game. Kieran Reid finds Aaron Smith. There's the chip in behind. It's covered by Drew Mitchell. Got a lot of work to do there on his own. Needs help. Genia, no mistake that time. Finds Foley, and Foley away. It was probably just an early shape on the kick from Smith, which was easily read from Mitchell, Drew Mitchell. Checker will be happy with that defence. Dane Coles, one of his 2 lineouts in the competition, is up to the half century. Is that Reid who's fallen awkwardly? It is. That doesn't look good for Kieran Reid. There's Dan Carter. There's all about injuries and World Cup finals. Nonu, power yes, creator as well. We saw that for the Bowden Barrett score last week. Good hands there from Conrad Smith. In comes Ben Smith, taken by Milner Scudder. I'm going to say rising star, but he's risen to the top so quickly. There's Coles. Smith, all of this still without the injured Reid. Nonu again, Savia. That's a desperate lunge from Matt Giteau. Brilliant tackle from Giteau. Does lead to a penalty. It could have been worse for Australia. They were really being stretched on the outside there. After the ruck was formed, hands all over Really the floor. dominant from New Zealand. Just the pace and the footwork that all their forwards are putting on the ball. Nonu making a number of significant carries. Great width in their game there. Big worry for New Zealand. Kieran Reid down. He came down awkwardly in that line out. He looks in trouble. Big trouble. He'd be a huge loss to New Zealand. Yeah, it's beautiful hands here. Lovely angles of running. New Zealand are the best. And Milner Scudder just it just makes it look so easy. Beautiful footwork, and that is what you want. Savea one-on-one, but Giteau courageous in defence. Looking, it's not a mismatch, but it is in terms of the size. Giteau had to go low, but not rolling away. Okay. Listening to the other side. Okay. That's probably the worry for Australia today. The impact Savea has made at this World Cup has been phenomenal. We saw him against France. Reid hobbles away, but he's had to go back down again. Even more bandage being applied. Dan Carter, leading point scorer in the history of Test rugby, on his way to 1600. Knows this ground so well, and so many successes here. Famous concentrating eyes of Dan Carter, and that famous boot as well. Safe and sure, first 3 points. Reid is going to try and carry on. Prime Minister's happy, John Key. adrenaline is pumping for Kieran Reid as we look, just watching him warm up, very tentative on it. Well, the longer it goes on for him, he's going to get sore. Time out. And these kickoffs are something special by Australia. They really put the pressure on the exit for their opposition. It's almost American football style kickoff. The timing, the team so far deep here, and the timing and the pressure on the catcher, and then the pressure on the kicker. The blooded Stephen Moore changes his shirt. No change from Sam Whitelock on a kickoff or restart. Away now. Majestically rises there. This will test Reid. Smith's pass to Carter. Adam Ashley Cooper. 29th match against New Zealand. Equal with David Campese on that front. Israel Folau. There goes Captain Moore. Lost! Good work from Kepu.
just to ease away for a scrum half. Turnover ball for New Zealand. That's where Australia have been hurting opponents at the breakdown, but New Zealand show what they can do. Great work from Retallick at the breakdown. Stay goal. Helping out the back row, as he knows he has to do today. Carter again. Stay. Here's Mitchell. One behind Lomu and Hibana with 14 tries in the World Cup. Stolen again. That time it was Conrad Smith, then McCall on the floor. Aaron Smith. This is great work from New Zealand. Talk about putting down a marker in a match. They've done that in many different ways thus far. His first 10 minutes. Up comes Folau, so good on the high ball. First man in, Again, play it's on. coughed up. Hands in, Kano. first man, play on his feet. Carter. Ben Smith. A little bit of space there. Foley has spotted it and needs to cover it. Not on his favoured side, but he got a reasonable distance on it. Work at the break. Bom, gente, conforme eu havia falado com vocês, né? A gente vai tentar fazer nosso próprio material, né? Uma bola de rugby, infelizmente eu não tenho, tá? Conforme eu havia prometido para vocês. Eu tenho aqui uma bola de futebol americano, né? Uma bola oficial de futebol americano. A gente pode usá-la também até para fazer uma prática, outra do rugby. Não era o ideal é a gente ter a nossa própria bola do rugby, mas ainda sem possibilidade, certo? E sei também que poucos de vocês, ou né, quase ninguém tem uma bola dessa de futebol americano, tá? Mas a gente vai fazer uma, certo? Como é que a gente vai fazer uma? A gente tem uma bola de futebol, pode ser qualquer bola, tá? E aí eu estou usando essa bola de futebol, uma bola de futebol de campo normal. Pode ser uma bola de vôlei, de basquete, uma bola de leite, pode ser qualquer uma delas, certo? E uma fita. Pode ser uma fita gomada, pode ser uma fita durex. Eu vou usar essa fita larga, né? Fita durex larga, tá? E aí o que nós vamos fazer? A gente vai secar essa bola, certo? A gente vai deixar ela bem seca, tá? Como uma espécie assim, como se fosse um capacete, certo? Ok? E nós vamos deixar a parte da válvula para cima, né? A parte de onde entra o ar para cima. Em seguida, o que eu vou fazer aqui, ó? Tá? Vou pegar essa bola aqui e vou dobrar no formato de uma folha, certo? Ver como já ficou um pouquinho parecido já com a bola que a gente tem aqui de futebol americano, né? Que é a bola, futebol americano, a bola oficial, certo? E olha a nossa bola aqui que a gente vai fazer aqui, tá? Daqui a pouco eu volto para mostrar para vocês como foi que ela ficou depois que eu envolvê-la com a nossa fita, tá bom? Depois que a gente envolveu, né, toda a bola, tá, com fita, ela tá murcha ainda, né? Pode perceber que ela tá seca. E daí eu vou inflar a nossa bola, tá? Para que ela tenha a sua, né, para que ela tenha uma pressão, para que a gente possa manuseá-la, tá bom? Pronto, depois que a gente envolveu, né, a bola com a fita, depois que a gente deu, né, várias voltas com a fita fazendo bastante pressão, e depois que a gente usou também a bomba para a gente poder inflar a bola, né? Pode perceber que a bola ela já está bem calibrada, né? E já pode até ser usada como uma prática do rugby, né? Ou mesmo uma prática de futebol americano, tá? Lógico que não ficou como uma bola oficial, né? Mas a gente tem a mais ou menos como se fosse uma, tá? Então fica aí a nossa dica, tá bom?
E espero que vocês curtam o vídeo, tá? Assistam por completo o vídeo e, enfim, essa é a nossa prática de hoje, ok? Um forte abraço e até a próxima.